essa mudança em relação às emendas, se a gente pensar em algo que foi até 2015 o chamado presidencialismo de coalizão, não existe mais. Aquele modelo institucional deixou de gradualmente existir, quando em 2015 nós aprovamos constitucionalmente as emendas individuais impositivas, em 2019 as emendas constitucionais impositivas de bancada, em 2020 com o orçamento secreto e logo depois também com as emendas de bancada, embora as duas últimas não sejam constitucionalmente exigidas. Mas o pacote todo faz hoje com que nós tenhamos essa distorção bastante significativa, ou seja, 1/4 de toda a verba discricionária do governo federal é manejada de maneira pouco transparente, de maneira pouco eficaz, por parlamentares que fazem disso algo que a gente poderia chamar de um presidencialismo transacional. Eu faço algo mediante uma transação financeira. Se o PIX sai da minha conta para a conta da prefeitura que eu quero, eventualmente eu faço algo. Então, hoje, a capacidade que o presidente tem de mover os parlamentares em torno do que nós poderíamos chamar republicanamente uma coalizão de governo, uma composição programática, políticas públicas de interesse da população, isso hoje virou uma conversa muito longe daquilo que talvez fosse seguramente necessário para a democracia brasileira, para a política pública no Brasil, para o aprimoramento da democracia enquanto tal, para a população, inclusive, valorizar as instituições políticas. A opinião pública hoje sobre o Congresso, sobre os partidos, é uma das piores possíveis ao longo dos últimos anos. Então, nesse sentido, eu não vejo que o Hugo Motta e tampouco o Alcolumbre, lembrando que o Alcolumbre é um dos artífices do orçamento secreto, venha dar tiro no pé. O discurso de ambos em defesa da interdependência, da harmonia, mas ao mesmo tempo sublinhando da autonomia dos poderes, fica claríssimo. E a prioridade do parlamento vai ser, quando muito, fazer mudanças cosméticas no tratamento das emendas, à luz daquilo que o Flávio Dino tem exigido. Acho que o Flávio Dino e o Supremo Tribunal, nesse sentido, está numa sinuca de bico, porque não pode recuar porque vai ser desmoralizado e vai ter que ter algum tipo de mudança feita pelo parlamento, porque o parlamento já deu todas as dicas possíveis. Não adianta nem botar a Polícia Federal em cima da gente, que nós não vamos mudar esse esquema. Então nós estamos diante de uma situação na qual o Poder Executivo hoje está muito fragilizado, ele precisa contar com uma boa vontade dos parlamentares para votar algum tipo de projeto, e os parlamentares têm hoje todos, sobretudo o Centrão, é importante lembrar disso, nós estamos falando de parlamentares em geral. Você começou o programa dizendo Hugo Motta e o Alcolumbre foram eleitos do bolsonarismo até o petismo, porque todos se beneficiam do esquema das emendas, ninguém quer abrir mão disso. Então, num processo como esse, a capacidade que o Poder Executivo terá de demover os parlamentares, movimentá-los para aprovar alguma agenda de interesse do país, vai cada vez mais sendo difícil. Tem um outro componente importante, na medida em que a economia não vai bem, a popularidade do Lula vai caindo, mais caro vai ficar esse processo. Veja, um presidente da Câmara que é eleito com 444 votos, um presidente do Senado que é eleito com 73 de 81, vão vender muito caro o apoio para o governo, porque foram eleitos com amplíssimas maiorias. Então há um conjunto de outros componentes que vão entrar nesse pacote que me fazem crer que o Lula não terá vida fácil com o presidente das duas casas nos 2 anos que lhe restam de governo.